Olá, meu amigo. Bom dia. Estamos começando mais um café da manhã com o ecocardiografista. Hoje, então, vamos dar sequência ao tema estranho cardíaco. Conversamos sobre as técnicas de avaliação do ventrículo esquerdo, lembrando do strain longitudinal, circunferencial e radial. Conversamos um pouco sobre a rotação basal e rotação apical, twist e torção. Hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre dois estudos modernos do speckle tracking, que é o estudo do ventrículo direito e do ato esquerdo. Nós sabemos que muitas vezes o ventrículo direito é uma câmara abandonada pelo ecocardiografista, e isso é uma coisa que não pode mais perpetuar. Nós sabemos que os pacientes portadores de doenças do ventrículo esquerdo que comprometem na sequência o ventrículo direito, têm um prognóstico mais reservado, com a maior mortalidade do que aqueles somente com dano do ventrículo esquerdo. Muitas vezes, os pacientes com dano da função do ventrículo esquerdo, associado com o dano da função do VD, apresentam também maiores complicações durante o acompanhamento. E isso é importante que a gente lembre, para que a gente possa valorizar mais a avaliação não somente do VD, mas principalmente da câmara atrial esquerda. Então veja, vamos inicialmente falar um pouquinho sobre o estudo do speckle track do ventrículo direito. Para que ele serve, em que situações eu vou utilizar e como eu devo interpretar os dois tipos de deformação que existem nessa câmara. Então, inicialmente vamos entender como será obtida a curva, a imagem digitalizada adequada para o estudo do VD. Então, eu vou realizar um apical 4 câmaras, com o eletrocardiograma ligado, como nós fizemos no ventrículo esquerdo. E agora nós temos duas opções. Nós podemos bordear o endocárdio apenas da parede lateral do VD, não incluindo o lado direito do septo interventricular, ou podemos incluir a parte direita do septo interventricular. Nós temos essas duas opções. Existem laboratórios que incluem o septo, existem laboratórios que só utilizam a parede livre do ventrículo direito para evitar problemas da interdependência ventricular. Outra coisa importante, se eu utilizo somente a parede livre do VD, teremos taxas de deformação longitudinal do VD mais negativas, ou seja, entre aspas, maiores. Se eu incorporo a parede, o lado direito do septo interventricular, as minhas taxas de deformação longitudinal global do VD terão valores menos negativos, ok isso? Então vamos imaginar, se eu utilizo o septo, eu vou estar aí com em torno de menos 20% de strain longitudinal global do VD. Se eu utilizo a parede lateral somente, menos 26%, menos 28% de strain longitudinal global do VD. Tá? Então, vão haver situações onde você também precisa calcular o strain transversal do VD. A gente vai ver isso hoje. Ou seja, faz o apical, agora eu bordeio o endocárdio e também marco o ponto epicárdico da parede, para que eu tenha o transversal. Ok? Isso da mesma maneira que eu fiz lá no ventrículo esquerdo. Agora veja, quais são as indicações de você realizar o speckle tracking no VD? Primeiro, hipertensão arterial pulmonar. É uma doença onde você precisa ter certeza não somente da sincronia do VD, mas principalmente da sua função. Lembrando que ferramentas como o TAPSE, o FAQ percentual e o Doppler tecidual já iniciam a sua avaliação, mas eles não substituem o estudo da deformação, uma vez que eu posso identificar subclinicamente, ainda assintomático, algum grau de disfunção dessa câmara. Então veja, a hipertensão pulmonar é obrigatória a avaliação.
pacientes que desenvolveram infarto do ventrículo direito, pacientes com insuficiência cardíaca que têm dano ao lado direito, ou seja, a sua forma conhecida como congestiva, tromboembolismo pulmonar, e não podemos esquecer do grande papel do strain, do speckle tracking, na avaliação das cardiopatias congênitas essas que geram algum grau de hipertensão pulmonar e que também sobrecarregam as câmaras direitas. Outra coisa importante, temos que lembrar também que quando nós identificamos as sobrecargas do VD, eu diferencio essas sobrecargas em uma sobrecarga pressórica e uma sobrecarga volumétrica. Então, quando eu começo o meu estudo, o que eu tenho que lembrar? Quando eu preciso medir a deformação do VD? Quais são as alterações que o speckle track vai encontrar quando eu estudo uma sobrecarga de pressão do VD? Quais são os achados que o speckle track vão encontrar quando eu tenho uma sobrecarga de ventrículo direito remodelado? Houve uma mudança da geometria do VD, eu preciso estudar para compreender essa mudança geométrica. Então, vamos imaginar as situações que levam à sobrecarga pressórica do VD. É a hipertensão arterial pulmonar, é a estenose valvar pulmonar, a transposição das grandes artérias corrigidas também gera uma sobrecarga de pressão, e também aquelas crianças em pós-operatório de cirurgia de Senna Musta. Ok? São as situações mais clássicas que vão gerar uma adaptação do tipo sobrecarga de pressão do VD. Existem também as comunicações, as doenças que podem gerar a sobrecarga de volume do VD, como a comunicação interatrial, a insuficiência tricúspide grave, a insuficiência mitral grave e aqueles pacientes em pós-operatório de tetralogia de Fallot que apresentam uma regurgitação pulmonar ou uma regurgitação tricúspide importante. Nessas condições, existe a chamada sobrecarga de volume. Então, nessas situações de sobrecarga de pressão e de volume do VD, eu preciso estudar com maior eficiência a câmara ventricular direita e, para isso, nós vamos utilizar a técnica do speckle track. Outra coisa importante, como eu identifico a sobrecarga pressórica do VD? Eu vou identificar uma parede do VD medindo mais que 4 a 5 milímetros. E lembrem, a cavidade ventricular direita, quando cresce, os dois melhores marcadores para identificar esse crescimento, porque lembrem, a partir do momento que a minha cavidade cresce, eu tenho que ter um diâmetro diastólico do VD acima de 4,1 centímetros, obtido pelo apical 4 câmaras modificado, aquele onde você rouba 30% do átrio e aparece o seio coronário na sua imagem. Então, esse VD não deve ultrapassar 4,1 centímetros. Agora veja, quando eu tenho a sobrecarga de volume, eu ainda aumento o tamanho e eu preciso observar também o grau de espessamento da parede. Então, essas duas etapas são importantes. Avaliar o engrossamento da parede do VD, sempre que possível através do corte subcostal, porque desse corte eu tenho a minha parede lateral quase horizontalizada, e aí eu vou fazer a medida utilizando a resolução axial, uma medida de cima e embaixo, que nós somos muito melhores do que medir lateral, ok? A resolução axial é melhor do que a lateral. E também muito cuidado na hora de medir o diâmetro diastólico do VD, sempre utilizando o eletrocardiograma para identificar o momento adequado dessa avaliação. Agora veja, o que vai ter de alteração na minha deformação? Quando eu estudo uma sobrecarga de pressão do VD, eu já sei que o strain longitudinal global do VD caiu. Ou seja, tem valores acima de menos 20%. Por que eu falo acima? Porque menos 18, menos 17 é maior do que menos 20. Ok? Só para vocês memorizarem isso. Mas vocês podem pensar também sem um sinal. O normal do longitudinal do VD, incluindo o septo, é 20. Deu menos que 20, eu já tenho um marcador de disfunção. Agora veja,
Quando eu tenho sobrecarga de pressão, como a parede do VD engrossa, o que vai acontecer com o strain transversal? Ele aumenta. Então, na sobrecarga de pressão, para que o ventrículo direito se ajuste às condições de aumento da resistência vascular pulmonar, ele acaba engrossando a sua parede. Então, na verdade, na sobrecarga de pressão, na hipertensão pulmonar, o meu strain longitudinal global do VD cai e existe o aumento do strain transversal do VD, ok? Esse engrossamento gera o aumento do strain transversal do VD. Lembrando que não existe strain circunferencial e radial da câmara ventricular direita. Nós não temos acesso a cortes de eixo curto desse VD. Então, os únicos dois strain que existem é o longitudinal e o transversal, ambos obtidos através do apical 4 câmaras. Agora vamos entender. Quando eu tenho uma sobrecarga de volume do VD, eu não tenho nenhum tipo de alteração longitudinal. Então, na sobrecarga de volume, por exemplo, na comunicação interatrial, o strain longitudinal do VD é normal, ainda se seguindo com o aumento do strain transversal. Então, veja, hoje quando você pega uma criança portador de comunicação interatrial, que você observou que parece que as pressões estão se elevando no pulmão, o strain, ele é fantástico para te ajudar. Se você tiver uma criança com CIA, onde o strain radial ou transversal, melhor falando, aumentou, mas o longitudinal não caiu, eu já sei que essa criança não apresenta deformação compatível com a sobrecarga pressórica, ok? Então nós sabemos que a comunicação interatrial, a comunicação interventricular, se não for adequadamente tratada, se você não intervir, ele vai gerar uma sobrecarga de pressão na sequência. E essa sobrecarga de pressão vai diminuir a função do VD, vai diminuir o valor do strain longitudinal global. Então, olha que bacana. Quando eu tenho um strain longitudinal global mantido, isso sugere que a sobrecarga é de volume. Quando eu tenho um longitudinal lesado, diminuído, isso já mostra que talvez até mesmo aquela sobrecarga volumétrica inicial, como uma CIA, já está tendo aumento de elevação, aumento de pressões em território arterial pulmonar. Então vejam como a identificação do strain transversal do VD e a identificação do strain longitudinal vai te ajudar muito na diferenciação de quem tem uma sobrecarga mais severa, do ponto de vista hemodinâmico, que é a pressórica, do que apenas um aumento dos volumes da cavidade ventricular direita. Outra coisa importante, existem pacientes portadores de esquistossomose que devem ser estudados com muito cuidado em relação ao speckle tracking. Nós sabemos que pacientes com esquistossomose vão desenvolver taxas muito baixas de deformação longitudinal, um TAC muito baixo, um FAC percentual muito baixo, porém, nós identificamos o strain transversal normal ou aumentado, ok? É mais comumente na esquistossomose, nós identificamos também o strain transversal aumentado, porque como a hipertensão pulmonar é severa nesses pacientes, eu tenho uma adaptação do ventrículo direito, a parede engrossa. Então, mais comumente, o strain transversal aumenta e há uma queda expressiva do longitudinal, ok? Mas lembrem, em estágios iniciais de hipertensão pulmonar, pode ainda o strain transversal ter valores dentro da normalidade. Outra coisa, quando eu penso em strain longitudinal do VD, o que é o normal? A parede lateral em torno de 34% e a parede septal em torno de 18,6%. Ok? Esses são os padrões de referência. Quando eu olho para o strain transversal, a parede lateral em torno de 21% e a parede septal em torno de 37%. Então, eu preciso memorizar isso. Existe o componente, o comportamento longitudinal da parede lateral e da porção direita do septo, seja longitudinal, seja transversal, ok? Outra coisa importante, quando
nós estamos estudando um paciente portador de insuficiência cardíaca descompensada agudamente. Nós sabemos que hoje o valor do strain longitudinal global do VD é marcador, é um preditor independente de mortalidade e hospitalização. Então veja, você pegou um paciente com uma insuficiência cardíaca aguda descompensada, e eu quero saber como é que está a função do VD. Faça o strain longitudinal. Se nós tivermos valores acima de menos 13,1, ou seja, menos 12, menos 11, se você quiser tirar o sinal negativo, é menor do que menos 13,1, esse paciente morre mais e hospitaliza mais. Então, vamos guardar esse númerozinho mágico. Strain longitudinal global do VD de 13,1 negativo é o marcador que identificou mais morte e mais internação nos pacientes com insuficiência cardíaca aguda descompensada. Outra coisa, o strain longitudinal do VD, ele pode ser utilizado também como identificador de preditor de mortalidade na estenose aórtica. Então veja, um paciente com estenose aórtica, com baixo gradiente e fração de ejeção menor do que 50%, se você encontrar um strain longitudinal do VD maior do que menos 13%, ou quando você utiliza o protocolo com dobutamina, você encontrar um valor menor do que menos 14, ok? Então, 13 no repouso, 14 na dobutamina, esses pacientes mostraram que morre mais, ok? Então, veja, já estou relembrando, eu uso o strain do VD tanto na insuficiência cardíaca aguda, identificando maior mortalidade e hospitalização, e também utilizo na estenose aórtica, identificando aqueles pacientes que também evoluem pior do ponto de vista de mortalidade, usando o ponto de corte de menos 13% no repouso ou menos 14% quando eu faço a dobutamina. Outra coisa importante, valores de referência. O segmento basal do VD, ele tem em torno de menos 22,8%. O médio, 24,4% e o apical, 27,6%. Observem que a deformação longitudinal ela vai caindo em direção à ponta, vai se tornando mais negativo. Se você quiser tirar o sinal, ele está aumentando em direção aos segmentos apicais. Mas lembrem que o longitudinal, tanto do VE quanto do VD, são sempre mostrados com valor negativo. Ok isso? Então veja, dessa maneira agora eu já relembrei como eu estudo VD, para que eu estudo VD, em que situações eu estudo VD, ok? Então, não podemos esquecer isso. Insuficiência cardíaca, estenose aórtica, pacientes com hipertensão pulmonar, pacientes com sobrecarga de volume, isso é obrigatório você complementar o seu estudo através da técnica do Speckle Track. E agora, vamos conversar um pouquinho sobre talvez uma das câmaras mais bonitas de se estudar com o strain, que é a câmara atrial esquerda. Nós sabemos que o ato esquerdo ele apresenta na deformação 3 fases. Uma fase chamada reservatório, que é a fase sistólica, onde o ato esquerdo se enche. Uma fase de conduto, onde a válvula mitral agora está aberta e o sangue que vem pelas veias pulmonares entram dentro do ventrículo esquerdo. É a fase de enchimento rápido. E depois nós temos uma fase de bomba, que é a hora que o átrio contrai. Então, vamos entender essa deformação do átrio. Vamos primeiro ver a fase de reservatório. Na fase de reservatório, vamos imaginar um apical 4 câmaras. Quando eu começo a sístole, esse átrio começa a encher. Quando esse átrio enche, não é a válvula mitral vista no apical que vai para cima, é o teto do átrio que desce. Então, se eu botar 2 pontos na parede lateral do ato esquerdo, você vai ver que quando acaba a sístole, os pontos se afastam. Então, a distância entre 2 pontos ao final da sístole foi maior do que o início. Então, na fase de reservatório, a curva é positiva. Então, a primeira curva é o reservatório. Fase de sístole. Quando começa agora a diástole, na fase de enchimento rápido, que é a fase de conduto, agora eu vou esvaziando o átrio em direção ao ventrículo. Então, os pontos que estavam afastados do final da sístole, eles vão se aproximando. Mas veja,
eu não fiquei negativo, ele está tentando retornar ao zero, ok? Então, é uma fase de decrescente. Ele estava reservatório no pico, agora ele começou a descer a fase de conduto. Na fase onde existe o enchimento lento, existe um platô, não deforma nesse momento. E depois, com a contração atrial, com a fase de bomba, agora eu encho, completo o enchimento do VD. E aí, a minha curva desce até o zero. Então, o meu speckle tracking do átrio tem 3 momentos. Reservatório, a primeira fase, positiva, sístole, começa a ficar decrescendo conduto, platô, contração atrial, até chegar no zero. Lembrando que atletas competitivos podem ter, nessa fase de bomba, chega a ter um componente de deformação um pouco abaixo da linha zero. Mas o ideal é que a deformação do átrio esquerdo estejam sempre todas as curvas acima do zero. Lembrando que a taxa maior será, obviamente, a fase de sístole, é onde o átrio esquerdo está mais cheio. Então, a fase de reservatório é a maior. Na sequência, eu tenho a fase de conduto e a fase de bomba, que aí o átrio esquerdo esvazia. Quando eu estudo isso, é muito importante lembrar de 2 coisas. A primeira, existe um comportamento do átrio. Nós sabemos que a parede lateral do átrio tem taxas de deformação longitudinal maiores do que o septo interatrial. E o septo interatrial maior do que o teto. Então eu vou entender o átrio esquerdo como 3 regiões: parede lateral, septo interatrial e teto. O teto é onde tem as taxas mais baixas de deformação. E a parede lateral é onde tem as taxas mais altas. Lembrem, isso é muito importante. Se você pegar um paciente portador de doença reumática e você identificar que as taxas do septo interatrial estão mais altas do que a parede lateral, isso diagnostica a miocardite atrial. Eu preciso lembrar disso. Outra coisa, como acontece a queda ou aumento da deformação do átrio? Lembrem, os segmentos que estão próximos do anel mitral é onde tem as taxas mais altas de deformação do átrio. E elas vão caindo para o segmento médio até o teto. Então, o teto é a região onde tem as taxas mais baixas de deformação do átrio esquerdo. As regiões mais altas é a parede lateral e, na sequência, o septo interatrial. Observe sempre as paredes em separado. A parede lateral tem que decrescer do anel em direção ao teto. Da mesma maneira, o septo interatrial tem que decrescer do anel até o teto. E o teto atrial é aquele que tem as taxas mais baixas. Agora veja, o que eu não posso esquecer? Não somente observar qual é o valor do strain longitudinal do átrio, mas também identificar o comportamento. Ele tem que ser maior as taxas lateral, septal interatrial e depois a parte do teto atrial. Então, isso eu tenho que lembrar. Agora veja, eu posso fazer o strain e oferecer valores utilizando o global, ou seja, eu faço apical 4 e apical 2 câmaras e faço a média, ou eu posso separar, só fazer o 4 ou só fazer o 2. Se você fizer o global utilizando os 2, a variação da deformação do átrio é em torno de 42% positivo. Se você fizer só o 4 câmaras, 40%. E o 2 câmaras, 44%. Ok? Então, é dessa maneira que eu acabo estudando a minha câmara atrial. E outra coisa, a fase de reservatório, ela foi uma fase muito importante para sinalizar para a gente, naqueles pacientes com insuficiência cardíaca, qual deles, com certeza, as pressões capilares pulmonares estão muito altas. Se você encontrar um strain longitudinal global do átrio esquerdo menor do que 15,1%, isso teve uma sensibilidade de 100% e uma especificidade de 93% para identificar uma pressão capilar pulmonar acima de 18 milímetros de mercúrio. Então veja a importância de se usar isso no seu dia a dia. Como os seus exames de eco agora vão ficar mais completos. Lembrem que você não trabalha para você, você trabalha para o seu cardiologista.
E quanto mais informações você puder dar, melhor. Outra coisa, cardiomiopatia hipertrófica. Se você encontrar um strain de reservatório menor do que 21%, esse valor identifica predição de desenvolvimento de fibrilação atrial em menos de 12 meses. Olha aí, estou usando o strain do átrio na hipertrófica. Veja, se eu utilizar, por exemplo, o strain na fibrilação atrial, se nós encontrarmos após a ablação com catéter uma queda do strain rate do átrio, isso significa que vai acontecer a recorrência da arritmia. Então veja como a gente aplica isso. Lembra, estenose mitral, aquela ideia de que o ventrículo esquerdo era bom, isso é mentira. Nós sabemos que existe queda da deformação longitudinal do ventrículo esquerdo, existe queda da deformação do ato esquerdo, uma vez que quando a gente bota uma prótese, o ato esquerdo e o VE melhoram em relação à deformação. Então eu não posso achar que isso aí não é real. Outra coisa, pacientes portadores de estenose mitral assintomáticos. Nós sabemos que um estudo que acompanhou esses pacientes por 55 meses identificaram que num paciente com estenose mitral assintomático, quando você encontra um strain longitudinal global do átrio menor do que 17,4%, esse foi um marcador, um preditor de evolução de fibrilação atrial em 4 anos. Então vejam, amigos, como a gente está aplicando o speckle tracking na prática diária. Ou seja, o ecocardiograma hoje ele não se separa mais do speckle tracking, tanto no estudo do ventrículo direito, quanto do ventrículo esquerdo e também da câmara atrial esquerda. Lá no ato direito, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fazemos no ato esquerdo. Fase de reservatório, fase de conduto e fase de bom. Então, queria agradecer a vocês mais uma vez por essa presença. Tivemos 3 encontros para conversar um pouquinho sobre strain cardíaco. É uma ferramenta inovadora. E já aproveito para convidar para vocês. Amanhã teremos um encontro às 6h30 para começar a falar um pouquinho sobre as doenças do pericárdio. Vamos falar sobre derrame pericárdico, vamos falar sobre tamponamento cardíaco, pericardite constritiva e vamos também relembrar como diferenciar a amiloidose da pericardite constritiva. Um grande abraço, amigos. Obrigado mais uma vez pela presença. Nos encontramos amanhã às 6h30 para falar sobre as pericardiopatias. Um grande abraço.